Olá, pessoal. Estamos aqui mais um webinar da Idrone. Eu sou a Ana, Head de Marketing, e aqui comigo está a Laira, nossa designer. Oi, Começou aí pessoal. há um mês e agora está sendo o teste dela aí no webinar. Então, o Já tô aqui. nosso tema hoje é landing page eficaz, né? A gente recentemente fez uma parceria com a Landing, era um pedido de muitos clientes para ter landing page integrada com o nosso sistema de CRM automação. E então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma landing page eficaz. E eu chamei a Laira porque o design tem muito impacto nas landing pages, né? Então a gente vai falar de todos os elementos, como fazer uma landing page para e-commerce, mostrar os tipos de landing page, né, que a gente tem no e-commerce, e depois a gente vai mostrar como é interessante essa integração da landing page com o CRM, tá bom? Vamos esperar mais um minutinho para o pessoal entrar Tá? aí. E daí a gente começa o nosso webinar de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Simbora. Aprender um Laira, pouquinho. quer falar um pouquinho de você antes da gente começar? Vou falar um pouquinho sobre mim. Então, eu tô só um mês, mas já tô aqui apresentando para vocês um pouquinho sobre isso. Eu sou designer, ali faço um pouquinho ali também de UX, então vou até falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje aqui. Mas a minha paixão é design, então quero muito trabalhar com isso para minha vida, assim, ser um nome no design. E espero que consiga aí ensinar para vocês um pouquinho do que eu sei. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela recepção também, né? Porque comecei há pouco tempo, mas espero também participar de outros webinars aqui e ver minha carinha bastante. Com certeza, eu acho que o design é fundamental em várias áreas do marketing. Hoje fala-se muito de inteligência artificial, dá para fazer muita coisa com Sim. inteligência artificial, mas acho que é importante também a gente ter esse feeling, né, Laira, do design, de como fazer, do que é interessante, do que não é. Então, acho que essas dicas que a gente vai trazer aí hoje podem ajudar muito o pessoal. Bom, Sim. vamos começar às 5h05 já deu para todo mundo Vamos entrar. embora. Vamos Uhum. lá. Então, aqui a nossa agenda, né? Como eu falei, então a gente vai trazer o que é a landing page, porque ainda tem muita dúvida sobre o que é, o que ela faz, qual é o objetivo. A gente vai trazer um passo a passo de como criar essa landing page. Não é um passo a passo técnico, tá? É um passo a passo de entender por que criar, como criar alguns elementos ali que são necessários nesse processo. Os elementos da landing page, então, título, texto, CTA, a gente vai explicar um pouquinho de tudo isso. Aí a Laira vai trazer alguns insights bem específicos da área de design, então a importância do design na landing page, como que isso impacta o objetivo final, né, dessa ferramenta. Aí eu vou trazer 5 tipos. A gente tem um quadro aqui com todos os tipos de landing page, e acreditem, são muitos. Eu até trouxe uma imagem da Landing, né, que é a nossa parceira aqui. E tem muito tipo de landing page, mas a gente vai especificar 5 que são mais usadas no e-commerce. Depois a gente traz aí alguns exemplos de landing page no e-commerce, e no final a gente vai explicar um pouquinho como que funciona essa parceria da Idrone com a Landing. Beleza? E, por favor, qualquer dúvida que vocês foram tendo no meio do caminho, pode mandar aqui no chat que a gente está de olho também. O Ed, que trabalha com a gente aqui no marketing também, está aqui no chat acompanhando. Se precisar de link, alguma coisa, a gente vai respondendo vocês no meio do caminho. Beleza? Isso. Bom, então, começando aqui, o que é uma landing page? Como o próprio nome diz, a landing page é uma página de chegada, né? Então, se você traduzir ao pé da letra, landing é de pouso, né? E page é de página. Então, é exatamente um lugar para você chegar num e-commerce ou numa plataforma como a Idrone, por exemplo. Aqui a gente traz um exemplo de uma landing page que a gente usou esse ano, que a gente sorteou alguns ingressos do fórum do e-commerce, né? A gente estava lá com um stand esse ano e a gente sorteou alguns ingressos aqui. Então a gente fez uma landing page muito simples, como vocês podem ver,
com um formulário. Então, o objetivo era realmente a captação de leads. Então, aqui a gente traz alguns objetivos, que é capturar leads, melhorar a navegação ou vender, né? Ana, como assim melhorar a navegação? Tem muita gente que não sabe, mas tem landing pages com objetivo de navegação. Tem além de, por exemplo, quando vocês entram num site internacional e a primeira coisa que vem é uma página que você tem que colocar o país onde você está. Isso é uma landing page de navegação. Porque quando você diz que você está no Brasil, ele vai te direcionar para o site correto, tá? Então, esse é um dos objetivos aí da landing page, mas como ela é mais usada para capturação de leads. Então, esse exemplo que a gente traz aqui foi para isso. E aqui alguns elementos, né? A landing page tem que ser atrativa, simples. Então, a simplicidade acho que é muito importante, porque o objetivo é que seja uma página para a gente fazer rápido e ter um retorno rápido. Então, não é uma coisa que você vai passar meses trabalhando, como você trabalha num site, ou como você trabalha páginas de produto, ou páginas de categoria. O objetivo da landing page é ser algo que a gente faz rápido e que quando a pessoa entra, ela vai entender o objetivo dela batendo o olho. Então, você vê que tem pouco texto, o formulário vai depender muito, né, do que você precisa captar ali de informação do usuário, mas a ideia é que ela seja direta ao ponto, né? Então, isso é o básico do básico que precisa saber sobre landing page. Ela é uma página de chegada, você precisa definir o objetivo dela e ela tem que ser o mais simples e direta possível. Aí, a gente entra aqui nesse passo a passo de como criar uma landing page, né? Primeiro de tudo, e que é muito importante, e parece besteira, mas muitas vezes quando a gente trabalha com comunicação e com marketing, a gente tem que fazer muita coisa e às vezes a gente faz alguma coisa sem saber exatamente por que a gente está fazendo. A Mayra tá dando risada, porque como designer, ela sabe bem como isso acontece. Mas, enfim, a ideia que a primeira coisa não vou fazer uma landing page mais. Qual que é a minha ação? Né? Então, por exemplo, a gente definiu que a gente ia fazer esse sorteio dos ingressos do fórum. Então, a partir daí, o que a gente precisa fazer? Uma das coisas é uma landing page, porque a gente quer entender quantos leads vão vir dessa ação. Né? Então, hoje, existem algumas formas de você criar uma lista de leads, né? E a landing page é uma das melhores dela, porque quando você faz via uma landing page e conecta isso ao seu CRM, você consegue ver exatamente que aqueles leads vieram daquela campanha específica. A gente também pode usar outras coisas como o TM, mas essa conexão com o CRM, a landing page ainda é a melhor, tá? Então, primeira coisa, objetivo. Por que a gente quer essa landing page? Eu quero essa landing page para captação de lead, eu quero essa landing page porque eu estou lançando um produto novo que eu não sei se vai dar certo, eu quero testar ele antes de colocar ele no meu site, eu quero essa landing page porque eu tenho uma promoção relâmpago que eu vou fazer e vai durar 3 dias e depois eu vou tirar, então não vale a pena colocar no meu site, eu quero, né, fazer algo mais rápido, que depois eu posso tirar do ar sem problema. E aí, definido esse objetivo, qual o público-alvo, né? Então, para quem que eu vou estar levando essa landing page? Porque uma coisa que é extremamente necessária, acessos, né? Essa landing page precisa ser acessada. Para ela ser acessada, você vai ter que ter uma estratégia de direcionamento para quem que você vai distribuir. E também daí vai depender como que vai ser feita essa comunicação, né? Aí os benefícios. Então, toda landing page, ela tem que trazer algum benefício para o usuário. Então, por exemplo, na nossa, o benefício é ganhar um par de ingressos para o fórum do e-commerce. Na landing page de promoção de Black Friday, o 50% de desconto. Na landing page de produto, você vai mostrar para aquele usuário as vantagens de ter e escolher aquele determinado produto. Numa landing page de lançamento, por exemplo, você faz uma lista VIP de pessoas que vão ter acesso àquele produto em primeira mão. Então, vocês vão ser os primeiros a ter o iPhone 14, por exemplo. Então, aí você coloca os benefícios e eles têm que ser muito fáceis da pessoa ler, porque lembre-se que hoje eu estava lendo hoje um conteúdo sobre isso que eu fiquei impressionada.
que em 2002 o tempo de atenção da pessoa era 127 segundos. Eu não sei se os meus números estão corretos, tá, gente? Mas é uma diferença absurda. E hoje é tipo 14, é uma coisa assim. Então, o nosso tempo de atenção tá muito diminuído hoje em dia. Então, as pessoas ficam muito mais ansiosas, né? Isso com certeza, mas dispersas também. Então, você perde a sua atenção muito rápido. Então, tudo que a gente mostra numa landing page tem que ser algo muito chamativo para a pessoa bater o olho e perceber. E depois você cria essa página e, por fim, essa distribuição. Se vocês olharem aqui na tela no nosso exemplo, esse é um post que a gente fez no Instagram para distribuir essa landing page do concurso de ingressos do fórum. Então, se você vê, você bate o olho nessa peça, né? Você já vê que o benefício dela é óbvio, é ganhar o ingresso. Então, isso é muito importante, principalmente se a campanha vai ser especificamente de ads, né? Então, como que essa distribuição com ads ela é mais rápida, né? Então, é uma coisa de curto prazo. Se você tem uma landing page que vai ficar por tempo indeterminado, você pode fazer uma estratégia de SEO e otimizar essa landing page para ela ter um bom ranqueamento no Google e as pessoas acessarem ela de forma orgânica, mas isso leva tempo, tá? Então, ela tem que ser uma landing page um pouquinho mais longa, não pode ser uma landing page, por exemplo, só de Black Friday. E é isso, gente. Esses são os 5 pontos principais para você fazer uma landing page, né? Então, objetivo, público-alvo, benefícios, a criação da página, que a gente vai explicar mais para frente como que é, e a distribuição dela via ads para que você realmente tenha usuários acessando essa página, fazendo o cadastro, vendo o produto, enfim, fazendo a ação que você quer que elas façam. Beleza? Tem alguma dúvida? Podemos continuar? Então, vamos lá, gente. Aqui, e eu peguei essa fonte, esses elementos aqui da Landing também, que é a nossa parceira aqui na Idrone, são todos os elementos fundamentais de uma landing page, tá? Então, é legal pegar isso aqui de guia, quando você for fazer a tua landing page, o que eu tenho que ter? Então, título claro, direto ao ponto, uma fonte maior para a pessoa bater o olho ali e ver. Subtítulo, que é a frase que você vai dar, a tagline, como chamam hoje em dia, o direcionamento, onde você vai trazer os benefícios, né? Uma declaração clara, né? Então, hoje a gente pode chamar o propósito dessa landing page. Por que ela existe? Né? A nossa, por exemplo, para fazer o sorteio dos ingressos do fórum. Então, nessa primeiro terço aqui, título, subtítulo e essa proposta, vamos dizer assim, é o teu trabalho de texto, né? Então, é o copy que vai direcionar esse usuário para o que você está oferecendo para ele nessa landing page. Aí vem a parte das imagens ou vídeo, né? Então, aqui é a parte que a Lara vai falar um pouquinho mais na parte de design ali. Hoje é muito importante sempre ter algum tipo de imagem na landing page, seja a logo, seja uma imagem do produto. É importante que você traga esse equilíbrio de imagem e texto. Os benefícios, né, que a gente já mencionou. A prova social, então, prova social é uma coisa muito interessante hoje em dia para gerar confiança. A gente hoje tem muito problema com fraude, com links para phishing, né? Então, ter uma prova social ali, trazer referências do teu negócio, trazer pessoas que usaram aquele produto, isso é muito legal para dar essa segurança para o usuário. O botão de CTA, que é fundamental e tem que estar super, hiper, mega visível, a gente vai mostrar isso mais para frente. O CTA, para quem não sabe, CTA é o Call to Action, então é a chamada para ação, é basicamente o que você quer que aquele usuário faça. Então, uma inscrição, enviar um formulário, o opt-in, aceitar receber sua newsletter, enfim, a ação que você quer que ele tenha naquele momento. O formulário para captura dos leads, né? Então, colocar ali nome, e-mail, telefone, data de nascimento, enfim, a empresa, o que seja necessário ali para o seu objetivo.
E um argumento de encerramento, um obrigado, enfim, algo que você queira colocar ali para finalizar a página, para a pessoa entender que esse é o fim do seu conteúdo. Então, aqui vocês veem que a landing page é muito simples, ela não tem muitos elementos, ela não tem muito texto, não tem muita imagem, é algo muito claro e direto ao ponto para você buscar um objetivo bem específico, tá? Podemos continuar. Aí a gente vai para a Laira, para essa parte do design. Então, aqui a gente vai falar da importância do design para a landing page. É a primeira impressão. Então, o design ele vai ser a primeira impressão ali que o usuário vai ter da landing page. É importante que o design seja atraente para poder conseguir capturar essa atenção do usuário. Então, assim, ter ali uma landing page com uma identidade visual da sua marca. Então, por exemplo, ele vai acessar a sua landing page ali e ele vai te pesquisar depois no Google. E ele entra no seu site e a identidade visual do seu site está totalmente diferente da landing page. Isso não vai passar uma confiança e uma credibilidade para ele colocar os dados ali ou para ele clicar em algum link, enfim, para ele fazer a ação ali que a landing page pede. Então, é muito importante essa identidade visual ser coesa, ser conforme o seu manual, conforme o manual da sua empresa. A utilização de cores é muito importante. Então, assim, cores que fazem ali sentido e que remetem à sua empresa, seguindo o manual de marca, só que ao mesmo tempo com um bom contraste. Então, assim, que o contraste ali faz sentido, não algo escuro em cima de algo escuro, por exemplo, que a pessoa não consegue ler. Então, como ali a imagem tem um azul e o branco, você consegue ler ali nitidamente o título, você consegue ler ali o subtítulo, porque o contraste é uma cor clara com uma cor mais escura ali, um azul mais escuro. Se fosse um azul claríssimo, não, ali provavelmente não teria legível. Então, assim, é muito importante esse contraste de cor. As fontes, assim, são extremamente importantes. Nem um título extremamente grande, assim, ali para sua landing page, que vai ocupar todo o espaço dela, a pessoa entra, assim, até dá um sustinho. Mas, assim, um título com uma fonte de um tamanho bom, de um tamanho que a pessoa consiga olhar ali e entender a informação, mas, ao mesmo tempo, não ser uma coisa muito agressiva. Um subtítulo que fale resumidamente o que você quer ali para a pessoa bater o olho e já entender. Então, assim, título e subtítulo é importante que sejam coisas que a pessoa bata o olho e já entenda o que é a sua landing page, já entenda por que ela está ali, sabe? As imagens, então, assim, é muito importante que as imagens, elementos gráficos, nessa imagem tem alguns elementozinhos ali embaixo também. Então, assim, usar esses elementozinhos para fazer com que seja mais fácil de entender. Então, assim, vou colocar um títulozinho pequeno e um elementozinho que a pessoa vai bater o olho e vai entender ali o que está falando. É bem interessante. As imagens, é muito importante que a imagem seja em alta qualidade, que a imagem não seja ali tudo pixelada ou embaçada, enfim, que isso também não vai passar uma boa credibilidade ali na sua landing page. A gente entra também na hierarquia visual. O que é a hierarquia visual? É a disposição dos elementos. Então, nessa imagem, por exemplo, você já consegue ver que o títulozinho está ali em cima, vem o subtítulo embaixo, vem ali uma partezinha com um formuláriozinho do lado, e embaixo já tem um outro títulozinho com os elementos, né, visuais, e a CTA embaixo. Então, assim, está disposto de uma forma que você bate o olho e você já consegue entender onde está o formulário, onde está a CTA, as informações, o título, o subtítulo. Então, essa hierarquia visual é muito importante porque é o que dá... No momento que você bate o olho, é agradável de você olhar, não é uma coisa pesada. Então, assim, você bate o olho e você consegue ver as informações claras. E principais pontos ali são o espaçamento, o destaque das informações. É muito interessante fazer isso de uma forma que fique clean, talvez, se for a pegada da sua marca, ou pode até ter mais elementos e tal, mas que a disposição não fique carregada. Eu acho que isso é uma grande coisa da hierarquia visual ali. Isso é muito importante.
tem que tomar cuidado para não confundir as pessoas, né? Porque às vezes você quer colocar muita coisa, daí a pessoa não sabe para onde ela vai. Aqui, só olhando nessa landing page, a gente nem consegue ler, mas tem 2 botões específicos que eles querem que a gente clique mais do que todo o resto, que são os que estão em azul. Né? Então, acho que isso é bem importante, você definir as suas prioridades, né? Uma landing page, como ela é uma página de chegada com um objetivo muito específico, é importante que isso seja claro para o usuário, para não deixar ele confuso, que às vezes leva ele a sair da página sem fazer a ação que você quer, né? Então, acho que é muito importante ser preciso aqui, né? Mas certeiro, bem certeiro. Todo mundo quer colocar muita coisa ou trazer outros elementos. Às vezes você vai para uma reunião de briefing, tem 1000 coisas que a gente quer colocar para passar a informação, mas a verdade é que para a landing page, o quanto mais preciso você for, melhor, né? Porque a ideia é que a pessoa tome a ação de forma rápida, não passe muito tempo ali, né? Seja algo rápido, seja algo ali que ela entrou, fez a ação e já saiu. Então tem que estar muito, muito claro isso. E eu acho que essa questão da hierarquia visual também traz essa fluidez, né? Então, a pessoa se sente confortável lendo porque ela vai do macro para o micro, né? Você vai levando ela na jornada que você quer. Então, primeiro ela entende o que é a landing page, depois os benefícios, e daí ela vai decidir se ela quer preencher o formulário, se ela quer clicar no botão para comprar, ou se ela quer clicar no botão para receber uma oferta daquele produto, enfim, o que seja que está sendo oferecido ali, né? Isso mesmo. É imprescindível, eu acho, né? Porque tudo que a gente é visual, é agradável de ver, a gente com certeza vai ficar mais tempo e vai ter mais atenção, prestar mais atenção ali naquilo. Enfim, agora vamos para um próximo tópico, que é a experiência e o direcionamento. Então, já entrando ali até no que a Ana falou disso de fluidez e tal, o design ele é importante para direcionar, exatamente, para direcionar a atenção do visitante para a ação desejada. Então, eu quero que ele clique numa CTA. É importante que esse design seja desde o começo certinho para seguir e ele fazer com que ele clique ali nesse botão. Então, a gente olha o exemplo aí, esse exemplo ele já vem assim, nítido, que é para clicar no botão, porque é um título e já é uma CTA. Então, ele já vem ali no escrito, basicamente, me clique aqui, né? Um clique aqui não de uma forma tão agressiva, porque ao mesmo tempo tem essa imagem ali no fundo que faz com que quebre um pouco isso, mas você intuitivamente você vai ler ali e ou você vai clicar ou você vai para baixo para ver a próxima imagem e ali tem o formulário já que é para você preencher, enfim, e uma outra opção ali de CTA. Então, esse design ele já vai seguindo tudo para poder ter essa ação final. E a gente entra falando ali dos elementos de direcionamento, que são o CTA, que é o formulário. É muito importante que a Ana comentou até uma parte atrás, que a CTA ela seja visível e ela seja, por exemplo, ali é o rosa com o branco, se eu não me engano. Ela olha ali e ela já sabe. Então, assim, o título tá claro, não tá escondido, o contraste de cores está fazendo sentido, então ela bate o olho, ela consegue ler certinho o que ela, se ela clicar, para onde ela vai. Então, é muito importante que a CTA, o títulozinho dela seja de uma forma que a pessoa sabe se ela clicar, para onde que ela vai. Então, assim, é muito importante que o contraste de cor e tudo isso deixe tudo muito, muito claro para ela, porque senão ela não vai clicar, porque ela não vai saber se ela vai para um X lugar, para Y, então isso é muito importante. O formulário é interessante ele ter esse espaçamentozinho ali, por exemplo, tem uma imagem e o formulário, ele tem esse espaçozinho dele, então assim, não ter ele em cima de uma imagem, não ter ele... Enfim, ele seja de uma forma muito visível. A CTA, o formulário, link, enfim, ele tem que ser uma forma visível, uma forma de fácil entendimento ali para o usuário. E agora, falando um pouco da navegação, a navegação ela tem que ser muito intuitiva. Isso é algo que seja para uma landing page ou qualquer site que a gente acesse. Se a gente entrar num site e o site começar a travar, começar
tem uma foto que tampa um texto, o título. Você entra e você não consegue ler o título porque a foto está tampando. Isso não vai fazer você querer estar ali, querer ficar navegando ali, não vai chamar a sua atenção. Então, a navegação ser intuitiva e responsiva. O que é uma navegação responsiva? Por exemplo, eu entrei nesse site, nessa página que a gente tem aí de exemplo, pelo computador. E a navegação foi ótima, nada travou, eu consegui entender tudo, mas aí eu pego o link e mando para um amigo e ele entra pelo celular. E na hora que ele entra pelo celular, a imagem está em cima do título, o formulário não dá para entender porque está sendo coberto. Ele não vai ter uma experiência boa como eu tive no computador. E ele vai me falar, nossa, mas eu entrei, tem certeza que essa página é confiável? Tem certeza? Então, isso não passa nem credibilidade. Então, é interessante que ele seja responsivo, que ele seja ali, tanto no computador, quanto no tablet, quanto no celular, ele tenha uma navegação boa e fluida. Então, que esses elementos, a gente voltando ali na hierarquia, que esses elementos sempre, em qualquer dispositivo, estejam certinho. Então, fez ali uma landing page, pega o link, ele sempre tem um linkzinho de teste, coloca no seu celular, coloca num tablet, coloca no computador e tenha certeza que tá ali fluindo, tá dando certo, que tá tudo ok. Como se você fosse o usuário ali final que fosse acessar. Eu acho que aqui vale colocar a questão do carregamento também, né, Laira? Também. Quanto mais rápido carregar, melhor. Então, tomar cuidado com o tamanho das imagens, porque as imagens têm que ter boa qualidade, mas dá para ter boa qualidade com tamanho pequeno, né? A gente usa muito Tiny para diminuir as imagens e manter a qualidade. Então, cuidar muito com essa questão do carregamento. E agora eu vou voltar com os meus números corretos, eu vou até colocar aqui no chat para as pessoas. Mas em 2002, a média de atenção era de 150 segundos, e agora é de 47. Então, a gente volta nesse assunto, porque isso também influencia, né? Se você tem uma navegação ruim, se você tem um tempo de carregamento lento, se não está clara a landing page, esses segundos de atenção, eles são preciosos e eles estão 3 vezes menores hoje. Então, a gente tem que fazer um trabalho todo pensado com marketing, com design, com texto, com tudo alinhado para que essa landing page seja simples, mas atinja o objetivo, né? Sim, cada vez menos, provavelmente, a atenção vai ser menor. Então, assim, daqui a pouco são menos ainda. Então, assim, quanto mais tempo passar, não tem como. O mundo tá ficando muito mais rápido, né? Então, assim, a gente inconscientemente vai querendo as coisas muito mais rápidas. Se você pegar a navegação que era no computador antigamente, de internet, de escada e tal, quanto não demorava? E hoje a gente clica em algo e já abre. Então, assim, isso tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. E a gente tá mal acostumado, né? Porque se demora 2 segundos para abrir, eu já desisto. Eu já não quero mais. Já fico brava, não. Tchau, não quero mais. Vou sair disso, vou para outra coisa. Eu não vou negar, eu sou assim também. A gente tem que pensar muito no nosso comportamento como usuário também, porque a gente está ali todo dia, a gente está navegando, a gente vai parar em muita landing page, então é importante perceber essas coisas que a gente faz, porque facilita, né, na hora de construir. A gente se colocar no lugar mesmo do usuário. Se você abriu sua própria página ali, sua própria landing page, e você não tá com paciência de esperar, imagina a pessoa. Então, assim, é muito importante essa parte realmente, porque isso, no mundo de hoje, com esses dados, a gente já vê o quanto a atenção é disputada, né? Hoje a atenção é muito disputada e vai diminuindo mais o tempo que as pessoas querem ficar ali. Então, o tempo que as pessoas têm vai diminuindo cada vez mais. Isso aí. E é isso. Vamos lá? Próximo, então? Bora. Agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de landing page, tá? Aqui eu trago uma imagem da Landing, que é o nosso parceiro aqui da Idrone, que a gente tem integração com as landing pages. E a ideia é só fazer um overview aqui
porque tem muita landing page, gente. Eu não sabia também que tinha tanta landing page, porque a gente usa basicamente ali para captar lead, venda, promoção. Essas são as mais conhecidas. Mas, gente, tem muita. Tem landing page só de vídeo, tem landing page só de formulário, tem essa landing page que eu citei do site que você entra num site de outro país, tem a landing page lá para você dizer em que país que você tá. Tem landing page só de preço, landing page de língua, landing page para e-book, essa a gente conhece mais, landing page de login também é mais fácil, landing page para agradecimento. Então, aqui é só para mostrar para vocês como existe uma grande quantidade de landing page, e isso prova que existem vários objetivos também. Por isso, volta lá no começo, quando for fazer a landing page, para e pensa. Para que eu quero fazer essa landing page, né? Legal, vamos fazer uma landing page. Sim, vamos fazer, mas vamos fazer para quê? Porque daí a gente vai entender qual que é o objetivo dessa landing page e vai fazer uma landing page já customizada para aquele objetivo, tá? Então, eu não vou entrar em cada uma delas, eu quis só trazer mesmo que tem muitas, depois se vocês quiserem dar uma olhada nessa imagem, tá lá, tem vários blog posts da Landing no site deles. Eles já têm um site em português, é uma ferramenta internacional, mas já tem um site em português, então vocês podem acessar lá, tem vários conteúdos bem legais sobre landing page. Então, eu vou falar hoje aqui sobre 5 tipos de landing page mais usadas no e-commerce, tá? Então, essas a gente vai fazer uma análise rapidinho, eu mais na parte de marketing, conteúdo, e a Lara vai trazer um pouquinho de insights ali da parte de design de cada um dos exemplos que a gente trouxe aqui. Então, vamos lá. Bora lá. Bom, a primeira, mais famosa de todos, eu já comecei, a gente já começou esse webinar falando dela e mostrando aí uma da Idrone mesmo, que é a landing page de captura de leads. A maioria das pessoas hoje usa landing page para essa captura de leads, daí vocês vão perguntar, Ana, mas para que eu quero isso? Hoje, o seu banco de dados, né, o seu banco, a sua lista de e-mails, ela é muito valiosa. Hoje a gente tem várias legislações específicas, né, sobre dados, então ter uma landing page para a captação de leads é muito importante para você ter já, então essa é outra parte ali da landing page que é necessária, essa questão da legislação, do opt-in, de colocar um botãozinho lá para a pessoa dar o ok, dizendo que aceita receber a sua comunicação. Então aí você consegue estar dentro da lei, consegue fazer uma comunicação com esse usuário, que talvez não seja seu cliente ainda, e você consegue trazer esses dados para dentro do seu negócio e entender um pouco melhor as pessoas que estão acessando o seu site, tá? Então, é muito valioso ter essas ferramentas de captura de leads, né? Outra ferramenta que a gente usa muito para capturar leads são e-books, são planilhas, calculadora, enfim, oferecer algum valor para o usuário, né? Para que ele compartilhe com a gente esses dados que hoje são tão valiosos. Ampliar a sua base de contatos em um e-commerce significa que você está ampliando as pessoas que conhecem os seus produtos, né? Então, às vezes, a pessoa entrou ali na tua landing page porque foi atraída por uma promoção, como aqui no exemplo, a Evino, que estava dando ali adega para quem se cadastrasse nessa landing page e fizesse compras na Black Friday. Então, isso é muito interessante, porque você consegue, às vezes, trazer um usuário que nunca comprou nada no seu site, mas vai comprar pela primeira vez e você vai começar aí um relacionamento, né? E para isso é fundamental que você tenha um CRM bem estruturado e que te ajude a fazer essa comunicação. Então, hoje o CRM da Idrone traz essa organização dos teus contatos e também te proporciona a facilidade de comunicações automatizadas. Então, esse cliente que vai entrar no seu banco de dados já pode receber uma mensagem de bem-vindo, uma mensagem de pós-venda, uma mensagem de carrinho abandonado, tudo de forma automatizada. Tá? E aí é isso, você vai captar esses leads, vai criar um fluxo de comunicação. Eu sempre recomendo, e a gente faz isso na Idrone também, criar um fluxo de comunicação específico para essas pessoas que estão
participando, né, dessa captação de leads. Então, por exemplo, quando a gente fez o do fórum do e-commerce, todas as pessoas que entraram por ali vão receber um e-mail específico após essa primeira comunicação, né? Então, criar um fluxo de comunicação com esse usuário também é muito bacana para já começar uma comunicação personalizada. Né? Então, a Laira vai falar um pouquinho aí de como essa landing page convenceu as pessoas a passarem os dados dela. Literalmente, convenceu mesmo. Eu acho que ali, a gente já batendo o olho, a gente até vê, já tá ali 5 milhões em cashback também. Então, assim, já tem ali uma imagem com uma chamada e algo que vai brilhar o olho ali da pessoa. E o botão que já está em amarelo ali, a gente olhando de longe, a gente já vê. Então, já tem o botãozinho ali em amarelo, todo o textinho ali em branco. O botãozinho ali em amarelo já clique aqui, clique em mim. Então, eu acho que essa forma como o contraste ali da cor, uma coisa assim, que até é simples, né? Até besta a gente olhando assim, é a diferença de cor. Simplesmente a diferença de cor dá ali a chamativa. E o vermelho em cima, que também, né, é o que chama. O que contraste, chama ali, né? O contraste do preto e vermelho é muito legal. E ali nessa linha vermelha, ele traz exatamente os 3 benefícios da Black Friday da marca, né? Que é 70%, até 70% de desconto, os 5 milhões em cashback, que tá super também em destaque na imagem, e a adega grátis, né? Então, você vê que essa imagem tá super pequena ali e essas 3 coisas, elas ficam muito claras. Então, ele traz os benefícios que a gente falou lá no começo de uma forma muito clara e seguindo ali os conselhos da Lara dessa fluidez também, né? Então, você tem ali os benefícios, uma imagem grande que traz um atrativo, um título, um subtítulo ali com mais algumas informações e o botão claro para a pessoa se cadastrar. E aqui é legal perceber que se a pessoa quer ler só o vermelho e se cadastrar, ela pode. Às vezes ela não tá afim de ler toda essa parte ali de baixo, né? Ela, já gostei, 70% de desconto, 5 milhões em cashback e adega grátis? Quero, vou me cadastrar. É isso, só clicar aí. Manda pra mim. É exatamente isso, tá simples ali, tá realmente para capturar o lead. Essa é um exemplo claro de como capturar o lead. Eles tinham um objetivo bem traçado. Aqui, exatamente. Né? Tiveram um foco e vai ser isso. É isso aí. Isso mesmo. Vamos lá para a próxima, então, gente. Aqui a gente traz uma página de vendas, tá? Então, sim, as landing pages também podem ter como objetivo uma venda. Aqui o exemplo que a gente traz é de um imóvel de luxo, tá? Então, que é uma compra, vamos dizer assim, de maior tempo, né, de relacionamento, a pessoa não clica no botão e compra, então ali ela vai preencher um formulário para dizer que está interessada em comprar esse imóvel, e o objetivo dessa landing page é vender um produto. Por que ele é muito usado no mercado imobiliário? Porque geralmente é finito, né, então você está vendendo uma casa, se você vende a casa ali em um mês, acabou, você não precisa ter ela para sempre no teu site. Então, às vezes, trabalhar com landing page de vendas para esse tipo de produto funciona. Então, o objetivo dela é vender ali esse produto. Ela tem que trazer o benefício, que são as informações sobre o produto, né, para convencer esse usuário a querer comprá-lo. E ela pode ter gatilho de urgência. Nesse caso aqui não tem, mas se você tem um produto que você tem uma pressa de vender, você pode colocar últimas unidades, 3 unidades, aquela coisinha que vai diminuindo, né? 2 unidades. No Booking eles usam muito isso, esses gatilhos de urgência. Mas é isso. Então, o objetivo dessa página é vender um produto específico e ela vai ter os elementos ali voltados para isso. Sim, eu acho que um grande ponto dessa página são as cores. Então, essas cores neutras, cores mais escuras, como cinza, o preto, causam muito essa impressão de ser algo chique. Então, ser algo... de luxo, né? De luxo, exatamente. E acho que a imagem ali
mostrando claramente o imóvel, chama muito a nossa atenção. Então, assim, você já batendo no olho, você já olha e fala assim, caramba, nossa, que imóvel chique. Eu vou colocar aqui meus dados para eu querer esse imóvel. Meu Deus do céu, se eu pudesse. Mas eu acho que é isso. Então, ali, e até uma coisa interessante é que onde está o formulário, ele está transparentezinho. Então, ele não perde totalmente essa imagem. Ele fizeram ali de uma forma que vai estar o texto, vai estar clean, a pessoa vai entender o texto, mas ela não vai perder totalmente essa imagem. Então, vou criar uma landing page, estou com uma imagem aqui grande de algo e, nossa, não consegui encaixar, não dá. Essa transparênciazinha, quando bem aplicada ali, não está tampando totalmente o imóvel, mas ela está ali mostrando ainda ele, é algo interessante, é um insight muito bom para aplicar, caso seja uma imagem que precise ser colocada no produto, mas eu não está encaixando e tal. Então, isso é bem interessante, bem interessante. E ali tem as cores cleans, porque é basicamente tudo cinza, mas tem um laranja. Então, a gente entra de novo no ponto do contraste. O laranja ali com a setinha e o botãozinho, assim, dizendo, por favor, clique aqui. Então, assim, já vê que tem o laranja ali. Você não vai pensar, nossa, o laranja não é clean. Mas ali, como tá toda a página clean, funcionou. Então, e ele é totalmente fora da paleta, né? É engraçado totalmente. Isso. Então, tipo, a pessoa, o olho vai direto ali, né? Exatamente. E eu acho que trazer esses elementos de elegância também conversa um pouco com esse público-alvo, né? De repente, às vezes, alguém que acha que não vai ter dinheiro para investir num imóvel de alto padrão vai pensar, nem vou colocar meus dados aqui, que eu, por exemplo, não poderia eu ia olhar aí e ia falar, esse imóvel. Esse imóvel acho que não dá. Mas vou guardar aqui para quando ganhar na Mega ou algo do tipo, né? Exatamente. Então, acho que isso é importante também, né? Direcionar para o teu público-alvo. Sim. Bom, vamos lá que nosso tempo está acabando, a gente ainda tem mais uns 3 exemplos. Black Friday, então aqui página promocional, óbvio, não precisa ser só de Black Friday, pode ser promoção sazonal, promoção de um produto específico, queima de estoque, enfim, aqui a gente trouxe um exemplo de página de Black Friday com esse gatilho de urgência, né? Aqui tá 000 porque já foi a Black Friday do ano passado, a desse ano ainda não começou, mas a ideia é usar uma página com as promoções de Black Friday, né? Então, ali embaixo a gente consegue ver que tem as categorias de roupa, acessório, enfim, tudo que vai estar com desconto na Black Friday. Você tem o cronômetro, eu tava vindo para mim cronograma, não é cronograma, o cronômetrozinho que dá esse gatilho de urgência nas pessoas, e aqui o principal é destacar a oferta, né? Então, aqui tem só promoção, mas a gente pode usar 50% de desconto, 70% de desconto, até as últimas unidades, algo que também cria essa urgência, e muito importante explicar as regras da promoção. Então, de quando até quando, né? Se pode trocar, se não pode. Eu acho que hoje a Laira falou muito da questão da credibilidade no design. Eu acho que o copy também ajuda muito nisso. Quanto mais transparente, principalmente falando de Black Friday, porque todo mundo hoje em dia questiona muito se é de verdade, se o desconto é real ou não é. Então, acho que quanto mais transparente você é nessas landing pages promocionais, melhor. E aqui eu coloquei um linkzinho para quem quiser procurar. Eu achei um blog post em inglês, mas quem não conseguir ler inglês dá para jogar ali no Google Tradutor, sobre landing page para Black Friday, especificamente como criar uma landing page para Black Friday. A gente pretende fazer esse conteúdo no blog da Edrone também, então se quiserem fiquem de olho aí que vai sair. A gente vai ter um webinar também em setembro sobre landing page de Black Friday com o pessoal aqui do suporte, com a Bruna, que é maravilhosa, então também se cadastrem aí para já garantir a vaga de vocês aí no webinar. E é isso, página promocional, super usada aí, landing page de e-commerce. Aqui acho que nem tem muito de design para analisar, né? Mas senso de urgência.
Exatamente. Basicamente, Aqui o design é foco isso. deles foi venha no dia certo. Provavelmente eles fizeram uma Black Friday só do dia mesmo. Então a ideia aqui é oferecer esse benefício da promoção para o usuário. Beleza? Próxima é a nossa página de lançamento. Então, a página de lançamento também bastante conhecida. Aqui a gente traz o exemplo do iPhone 14. A Apple sempre usa a página de lançamento para os produtos novos. Eles geralmente têm uma lista VIP que consegue comprar o produto antes, tem essa questão de lista de espera. Então, isso tudo é um gatilho de urgência, um gatilho de desejo, né, de criar essa necessidade pelo produto. Então, essa página de lançamento ela é principalmente para isso. Claro, ela vai trazer ali os benefícios do produto, mas vocês veem que ela é muito visual, né? Falando em Apple também, eles têm muito isso. Mas ela é muito visual, ela é muito para criar esse desejo de ter aquele produto que você vai lançar. Então, aí você já consegue, quando você lança, se você faz alguma coisa de cadastro, por exemplo, você já sabe que 30 pessoas querem aquele produto. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma estratégia de estoque muito mais inteligente quando você já tem essa informação. Então, é uma coisa interessante para controle de logística e estoque também. Beleza? Sim. A última é a nossa página de produto. Ela é muito parecida com a página de venda, tá? A maior diferença dela é que ela é de um produto específico. O objetivo dela não é só vender, claro que é também vender, mas é que a pessoa conheça esse produto. Então, ela também pode ser uma página de teste. Por exemplo, eu quero colocar no meu e-commerce um produto novo, uma bolsa nova, uma bolsa de tricô, que agora está na moda. Quero saber se as pessoas vão comprar, se casa com o meu público. Então, eu compro 30 bolsas de tricô, e em vez de colocar elas no meu site, que vai trazer, colocar ali, criar uma página de produto nova, que tem que estar linkada com categoria, com tudo mais, que depois, se não tiver, vai ter que fazer 404, blá, blá, blá. Não precisa fazer tudo isso. Cria uma landing page só com aquele produto e testa, vê quantas pessoas entraram, promove essa página, vê se as pessoas têm interesse, coloca um formulário para a pessoa, se ela quiser saber mais, se é de um produto que tenha mais especificidades, como esse, por exemplo, ali do exemplo, que é um carro, né? Às vezes a pessoa quer mais informação sobre esse carro. Então, ela é uma página mais direcionada para isso, para esse teste de produto. Também pode usar gatilho de urgência, tipo últimas unidades, ou produto em teste, só vamos continuar se, né, a gente tiver um bom retorno. Eu acho que é uma página muito interessante assim, para testar mesmo os novos produtos no e-commerce. E é importante trazer os benefícios do produto aí no copy dessa página. E, óbvio, trazer a imagem do produto, que é fundamental. Isso. Né? É Imprescindível. O que tem ali nessa página que a gente traz de exemplo. Tem que ter muito destaque da imagem do produto. Exatamente. É isso, vamos lá para o nosso slide final da apresentação de hoje, que foi super longa, gente, 50 minutos já. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente traz um pouquinho sobre essa integração, tá, da Idrone com a Landing. Como eu falei, a gente está desde o meio do ano, junho mais ou menos, a gente já está com essa integração. Aqui mostra um pouquinho do nosso menu. Quando você entra lá em integrações, tem uma área da landing page que, quando você clica, você já entra e é direcionado para o site da landing, consegue criar a sua conta lá na landing para fazer as suas landing pages por lá e integrar esses contatos que você vai capturar nessa landing page para o CRM da Idrone. Quando eles entram no CRM, você já pode criar automações e fluxos customizados para uma comunicação personalizada com esses leads capturados. Então, você consegue fazer esse processo completo, que é super legal e, claro, vai te trazer muito mais resultado do que simplesmente captar leads ou criar página de teste de produto e não conseguir acompanhar esses resultados, né? Então, fala com o pessoal do suporte, veja sobre isso, coloque em teste,
cria uma landing page. Black Friday está chegando, landing page de Black Friday é uma ótima oportunidade. Você pode fazer uma Black Week só para quem está cadastrado na sua landing page de Black Friday, por exemplo. Então, tem muita coisa que você pode usar aí nesse sentido para Black Friday, para outras datas comemorativas. Então, super recomendo usar essa nova integração da Idrone. Beleza? E agora, perguntas. Gente, usem o chat. Tem uma pergunta que eu ia fazer para a Laira, mas eu não fiz, que é sobre a questão de proporção de texto e imagem. Tem muita gente que se pergunta, tanto para e-mail marketing quanto para landing page, tem uma regra? E tem que usar X% de um, X% do outro? Então, depende muito da landing page que você for fazer também, ou do e-mail, porque, por exemplo, uma landing page de login, geralmente não tem uma imagem, não tem isso, mas a imagem, ela vai trazer uma sensação visual melhor para a landing page ou para o e-mail, então é sempre importante ter uma imagem, como eu falei, em boa qualidade, e se você puder colocar mais imagens que remetam o que você quer falar do que textos, é show de bola. Então, assim, eu tenho tenho elementos e tenho imagens que as pessoas vão bater o olho e já vão saber o que eu quero dizer com aquilo. Não preciso colocar um textão, não preciso... Enfim, só o título e a imagem ali vai ser imprescindível. Como foi o da Apple, né? A Apple é só a imagem do produto, um leve textinho, e você já sabe de cor salteado que é o iPhone, que é o iPhone 14, que é... Então, assim, a imagem é muito, 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 muito importante. Então, se puder colocar mais imagens do que textos, é recomendado, sim. Sim. Nesse momento o redator chora, não, mas é verdade. Hoje em dia, voltando com essa questão da média de atenção, né? Então, a gente tem que ter uma imagem que às vezes a pessoa tem que bater o olho e entender ali o que é antes dela se dar o trabalho de ler, né? Exatamente. Bom, gente, não tivemos nenhuma pergunta, então a gente traz aqui no final alguns materiais complementares. A gente tem um blog post falando sobre landing page para e-commerce, tem a nova funcionalidade com a landing, que está no nosso site também com mais explicações sobre, e no nosso canal do YouTube a gente tem alguns vídeos sobre landing page para e-commerce, e aqui no final a gente coloca também os nossos contatos, tanto meu quanto da Laira, se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, e claro, para quem não é cliente da Idrone ainda, se quiser se cadastrar para fazer uma demo, para entender como a Idrone pode ajudar o seu negócio aí a se transformar em uma máquina de vendas, é só acessar esse link da demo que os nossos executivos de venda vão passar todas as informações para vocês de forma personalizada. Beleza? Então, hoje ficamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para a gente por e-mail, estamos super disponíveis. E muito obrigada pela participação de todos. Obrigada por quem vai ver a gente no YouTube, para quem está vendo a gravação aí depois que não pôde participar agora ao vivo. E estaremos de volta em breve. A Laira também já estreou agora aqui, então vai voltar mais vezes. Com certeza, e é isso, gente. Acessem lá a nossa página de treinamentos, porque a gente já tem muito treinamento agendado até o final do ano e muita coisa de Black Friday, tá? Então, super recomendo, vão lá, já faz a inscrição e não esquece, porque são conteúdos muito bacanas. Se vocês não puderem comparecer no dia, vocês recebem no e-mail o videozinho completo, beleza? É isso. Obrigada, Laira. Beijos. Imagina, valeu, Ana. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.